O programa Conversa de Domingo está de volta hoje entrevistando o médico e modelo também, doutor Eduardo Cury. Doutor Eduardo, vamos resgatar só um pouquinho, a gente conversava aqui no intervalo, também teve outras propagandas, né, que vocês fizeram e uma delas era o esmalte colorama. Como é que foi? Lembra dessa propaganda? Lembro muito, saiu nas grandes revistas, acho que, não sei se na época Revista era de Circulação Veja, Nacional? Circulação Nacional. Mas eu fiquei muito bravo, Borges. Eu vou te contar. Uma propaganda a de esmalte, propaganda por isso? linda. Não, primeiro que de esmalte de mulher, mas cabia. Uhum. O esmalte não era as minhas unhas, não. Então cabia fazer. Só que era o seguinte, era eu e um gato angorá. O gato angorá, para começar, ele já era mais bem tratado que eu no estúdio. Já fiquei bravo com isso. Um gato branco, quer dizer. E a essência da publicidade era a seguinte. Aquele esmalte, eu precisava passar a imagem que aquele esmalte causava nos homens um arrepio semelhante ao que o gato estava causando em mim. Meu Deus do céu, como é que foi? Conta essa história Você melhor. imagina como é que é. Aí colocaram gato em cima, o gato no meu ombro e eu tinha que ficar olhando assim, sentindo aquela um arrepio. sensação que não passa despercebido. Não passa, entendeu? Até aí foi tudo bem, eu só não gostei que ele ganhou mais do que eu também, né? Quer dizer, o cachê dele foi maior. Meu Deus do céu. E desfile? Chegou a desfilar também ou não? Fiz alguns desfiles. Quando você entra nessa carreira, né, ainda mais nessa década de 70, onde os homens... Só para interromper um pouquinho, não tinha discriminação não naquela Muita, época? Tinha, muita, né? Cara modelo. Muito. Às vezes a gente nem conseguia descer da passarela sem levar um empurrão, palavrões, completamente diferente de hoje. Nós éramos chamados também para fazer esses desfiles, não era só em São Paulo, nas capitais, não, no interior, né? E no interior era pior. O preconceito era maior. Assim como bailes de debutante, né, Borges? Apresentou muito baile? Não é, no meu caso, eu não tinha o trabalho de locução, então iam os locutores, aquela coisa toda. Essa paixão pela medicina, ela vem lá daquela época do modelo Eduardo Cury, e como é que é trabalhar a medicina para o coletivo, né, e trabalhar individual quando a gente vê hoje as pessoas no médico atendendo individualmente ali no seu consultório? Qual que é a diferença disso? Muito interessante, Borges. Tem muita diferença. Eu acho que esse meu trabalho vamos chamar artístico, ele na verdade, ele só existiu porque ele proporcionou, ele viabilizou a minha carreira de médico. Eu estaria disposto a fazer qualquer trabalho que pudesse viabilizar os meus estudos. Agora, eu acho que essa garra, ela vem exatamente do amor, né, Borges? Desde cedo, eu precisei conquistar as coisas, né? Eu precisei ir atrás, passei como todo jovem passa. Você passa aqueles desejos, aquelas vontades, mas nunca por não ter acesso a algumas coisas. Eu só fui ter carro bem mais tarde, quando todos com 18, 19 anos já tinham. Mas isso sempre foi uma motivação para eu lutar cada vez mais. Bom, isso tem a ver com, então, eu acho que com a garra da medicina. A medicina, para mim, ela é servir, né? E são duas coisas que você precisa aliar nisso. Você precisa gostar das pessoas. Se você não tiver amor às pessoas, você não pode fazer medicina. Quem tem raiva de gente fica fora. Como que é que vai fazer? Vai fazer outra coisa. 3 horas da manhã estão me ligando, não sabe? Não vou atender. Precisa ser tolerante, enfim, você precisa entrar no clima, na expectativa. E quando se escolhe a especialidade, mais ainda. A sua é pediatria, né? Eu comecei com pediatria. Depois eu fiz mais 4 especialidades, sendo que a mais recente é a urgência e emergência, exatamente por causa do resgate. Então, no SAMU, né, não foi só pra gente, não, que o Dr. Cury deixou uma imagem, um trabalho, porque a gente que acompanha sabe que o senhor não tem medo de se expor, né? O senhor vai mesmo para o campo de batalha e com afinco, com garra, né, com essa paixão pela medicina. E eu acho bonito porque acaba também contagiando muitas pessoas, como esse aí que vai dar um depoimento pra gente. O Dr. Cury, eu sinceramente não sei como ele conseguia fazer tantas coisas ao mesmo tempo sendo uma pessoa só.
Então ele praticamente tinha que lidar com um aspecto político, com um aspecto técnico do SAMU, com o serviço em si, e ainda como plantonista no começo, né? Coisa que depois ele teve que abrir mão pela quantidade de serviços que ele tinha que fazer dentro da coordenação do SAMU. Então era um homem que se desdobrava em muitos para poder fazer o que ele tinha que fazer e cumprir com os compromissos que ele se colocava, né? Então é um serviço que tem muita, vamos dizer assim, tem uma importância muito grande para a população, e como ele é um homem que quando ele se compromete com algo ele gosta de cumprir, então ele realmente se preocupava muito em saber como o serviço andava não só na cabeça, mas lá na ponta. Então ele não só ficava na cabeça, mas ele também ia para a rua, ele andava dentro das viaturas, ele ia nos prontos-socorros dos hospitais. Então ele realmente é uma pessoa que vestiu a camisa daquele serviço e assim é que nós viemos o Dr. Cury, né? E o Dr. Cury é uma pessoa de temperamento forte. Então algumas pessoas se sentem um pouco constrangidas quando ele toma uma decisão e quer levar essa decisão até o fim. Eu, no meu caso, não, porque eu entendia que por trás dessa decisão e dessa conduta existe um valor muito grande, que é a preocupação com que o serviço seja bem feito, com que a pessoa seja atendida, com que tudo funcione, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que quando ele se dava conta de que ele estava equivocado ou que tinha passado um pouco, ele tinha a sinceridade de voltar atrás e reconhecer isso e pedir desculpas, né? Bom, Dr. Cury, sinceramente, eu agradeço muito a Deus por o senhor ter aparecido na minha vida. Aprendi muitas coisas com o senhor e espero que Deus lhe dê cada vez mais condições de desenvolver esses valores que o senhor tem, que o senhor sabe do que eu estou falando, nunca perdê-los por nada nem por ninguém, e sempre colocá-los a serviço dos seus semelhantes, das pessoas, como o senhor sabe fazer muito bem. Isso é jogo sujo, não acho? Eu não esperava. Dá um ar. Dá, né? Mas é isso, o trabalho... Os espasmos da coronária. O trabalho é esse, né? Passar os valores, principalmente para um médico jovem, né? Que nem o Rafael que a gente viu ali, né? O Rafael, né? E todas as pessoas sabem aquilo que eu falei, o senhor não é de ficar sentado, né? O senhor vai para o campo de batalha, né? No SAMU, nesse período aí, em 5 anos, foram 1.800.000 ligações na sua gestão. O senhor deslocou 280 mil vezes as ambulâncias. O senhor tem algumas histórias que ficaram, que lhe marcaram, assim, nesse período que o senhor teve na frente do SAMU? Olha, Borges, a primeira coisa... Se o senhor tiver, peraí, eu vou lhe interromper, nós vamos fazer um intervalo, eu tenho que fazer esse intervalo. E eu queria que a gente voltasse já, se o senhor pudesse contar algumas dessas histórias, que aqui a gente sabe que teve parto por telefone, revertendo parada cardíaca, né? Tem algumas histórias que marcam nesse período todo. Vamos falar isso aí depois do nosso intervalo, a gente volta já já.